Em 1799, a Pedra de Roseta foi encontrada. Durante a campanha egípcia de Napoleão Bonaparte, um soldado francês descobriu uma placa de basalto negro com inscrições antigas perto da cidade de Roseta. Durante 2 séculos, a Pedra de Roseta foi a resposta. Ela desvendou o enigma dos hieróglifos, mas agora tornou-se o mistério definitivo. Uma poderosa inteligência artificial foi incumbida de uma simples reanálise. Mas o que descobriu foi tudo menos simples. A tradução não era o que esperávamos. Descobriu-se que os 3 textos não dizem exatamente a mesma coisa. O mesmo texto em 3 línguas hieróglifos demótico e, mais importante, grego antigo, que nunca havia sido esquecido. Uma delas contém uma camada oculta, uma mensagem separada para alguns poucos escolhidos. Uma mensagem que poderia alterar completamente nossa compreensão do Antigo Egito. 2 séculos de engano. A Pedra de Roseta é um nome que todos já ouvimos. É o artefato que está no Museu Britânico, aquele que desvendou todo o mundo perdido do Antigo Egito. Por mais de 200 anos foi a chave mais importante para entender os faraós. Acreditávamos que era um enigma resolvido, um capítulo encerrado, uma relíquia empoeirada cuja função havia sido cumprida. Mas e se a chave que pensávamos abrir a porta fosse na verdade um tipo diferente de fechadura? Alguém que esconde um segredo muito maior do que jamais imaginamos. Vamos contextualizar. O ano é 1799. O exército de Napoleão está no Egito não como turistas, mas como uma força invasora na pequena cidade portuária de Roseta ou Rashid, como é conhecida localmente. Um grupo de soldados franceses está trabalhando. Eles estão cavando as fundações para reconstruir um antigo forte em ruínas. Um soldado chamado Pierre-François Bouchard ordena que seus homens removam alguns escombros. Sua pá atinge algo duro. Não é apenas uma pedra. É uma enorme placa de pedra escura, um tipo de granodorito pesando mais de 760 quilos. Isso é mais pesado que um urso pardo adulto. Mas não foi o tamanho que os fez parar. Foi a escrita. A pedra estava coberta por 3 blocos distintos de texto. O de cima era a bela escrita pictográfica dos hieróglifos dos faraós. O do meio era uma escrita cursiva fluida que ninguém reconheceu, que acabou sendo demoníaca. A língua comum do cotidiano do povo egípcio. E o de baixo, crucialmente, estava em grego antigo. Veja bem, por mais de 1000 anos, os hieróglifos foram um completo mistério. Depois que o Império Romano conquistou o Egito e a antiga religião foi proibida, o conhecimento de como ler esses símbolos sagrados simplesmente desapareceu. Por 1400 anos, as pessoas olharam para os grandes templos de Karnak e Luxor, cobertos por essas esculturas intrincadas, e não tinham ideia do que significavam. Presumia-se que fossem feitiços mágicos, decorações codificadas ou uma linguagem simbólica cujo significado havia se perdido. Ninguém conseguia ouvir a voz do Antigo Egito. Então surgiu esta pedra. A inscrição em grego na parte inferior era a chave. Os estudiosos na Europa ainda conseguiam ler grego antigo e rapidamente decifraram o texto. Era um decreto real, um documento administrativo aparentemente tedioso, emitido em 196 a.C. por um conselho de sacerdotes. Homenageava o faraó da época, Temi V, no primeiro aniversário de sua coroação. O texto até mesmo indicava que o decreto deveria ser escrito nas 3 línguas: a língua dos deuses hieróglifos, a língua dos documentos deódico e a língua dos governantes grego. Foi então que veio a revelação. Finalmente uma cola. A corrida começou. Estudiosos por toda a Europa tentaram usar o grego para decifrar o código. Foram necessários mais de 20 anos de comparações meticulosas e obsessivas.
Mas em 1822 um gênio francês chamado Jean-François Champollion finalmente conseguiu. Ele percebeu que os hieróglifos não eram apenas figuras. Eram uma mistura complexa e brilhante de sons fonéticos e ideias simbólicas. O mundo aplaudiu. A voz do Antigo Egito ressuscitou. A partir daquele dia, a Pedra de Roseta tornou-se o alicerce da egiptologia. Era a resposta. Mas eis algo que ninguém nos conta, e se a nossa celebração tiver sido prematura. Uma nova inteligência artificial capaz de ver padrões que os olhos humanos jamais conseguiriam detectar acaba de reanalisar a pedra. E onde a tradução não era o que esperávamos. A IA encontrou algo oculto, algo que sugere que a pedra não era apenas um simples decreto. Era uma obra-prima de engano. A tradução precisa que pensávamos ter estava prestes a se tornar muito confusa. Por que o passado teme o futuro? Então por que recorrer à inteligência artificial para analisar uma rocha de 2000 anos? Parece ficção científica, mas é a nova realidade. Veja bem, o cérebro humano é incrível, mas tem limitações. Um pesquisador como Champollion teve que trabalhar com um punhado de textos fazendo suposições e comparando-as uma a uma. Mas uma IA moderna é diferente. É uma máquina de reconhecimento de padrões em um nível que mal conseguimos compreender. Pesquisadores de um projeto universitário conjunto que chamaremos de Projeto Anubis alimentaram uma nova rede neural com digitalizações 3D de alta resolução da pedra. Essas digitalizações não são como fotos. Elas capturam a superfície da pedra em nível micrométrico a uma profundidade de milionésimos de metro. Podem detectar marcas microscópicas de cinzel minúsculas, variações de profundidade e ângulo completamente invisíveis a olho nu. Mas a IA não se limitou a observar a pedra. Ela foi treinada com todos os textos egípcios conhecidos já descobertos. Milhares e milhares de inscrições de templos, rolos de papiro, textos médicos e avisos em tumbas. Ela consegue cruzar informações de toda a biblioteca conhecida do Antigo Egito em questão de segundos. Este olho digital não se cansa. Não tem noções preconcebidas nem preconceitos. Não lhe ensinaram o que procurar. Ele simplesmente procura padrões. E encontrou coisas que os estudiosos haviam descartado como erros de escribas ou simplesmente ignorado por 200 anos. O que muitos não perceberam é que a IA não está apenas traduzindo o texto, ela também o está restaurando. A Pedra de Roseta está quebrada. É apenas um fragmento de uma placa de aço ou laje muito maior que provavelmente tinha mais de 1 metro de altura. A parte superior e as laterais estão faltando. Durante séculos, estudiosos fizeram suposições fundamentadas sobre o que o texto faltante dizia. A IA usa modelagem preditiva, com base na gramática e no contexto de milhares de outros decretos reais e textos religiosos. Ela consegue calcular com uma precisão assustadora quais eram as palavras que faltavam. Mas o verdadeiro choque veio quando a IA comparou os 3 textos. Durante 200 anos assumiu-se que se tratavam de traduções idênticas. A própria pedra o afirmava, mas a IA identificou milhares de micro-inconsistências, pequenas palavras que foram alteradas, frases que foram adicionadas em um idioma mas omitidas em outro, conceitos que eram fundamentalmente diferentes. Para dizer o mínimo, foi um choque. A primeira descoberta foi simples. Os 3 textos não dizem a mesma coisa. Não se tratava de uma tradução mal feita. Não foi um acidente. A análise da IA sobre a escolha das palavras, a gramática e a estrutura das frases revelou um padrão claro e deliberado. As diferenças eram sistemáticas. As diferenças não eram erros. Eram intencionais. Um erro ou uma conspiração. A descoberta das inconsistências na tradução pela IA expôs o caso por completo. Não se tratava de uma chave.
Era um conjunto de 3 mensagens diferentes, todas fingindo ser uma só. Era uma brilhante peça de propaganda política de 2000 anos. Para entender o porquê, é preciso entender a época em que foi criada. 196 a.C. não era uma boa época para o Egito. O faraó Temi V era apenas um adolescente. Ele herdara o trono aos 5 anos de idade. E o país estava, para dizer o mínimo, em ruínas. Uma enorme guerra civil assolava o país. Facções rivais lutavam pelo poder. Todo o reino estava à beira do colapso. Os sacerdotes que redigiram esse decreto não estavam apenas homenageando um rei. Eles estavam tentando desesperadamente manter o país unido. É aqui que entra a manipulação da informação. A análise da IKEA mostrou exatamente como eles adaptaram sua mensagem. Primeiro temos o texto em grego antigo na parte inferior. Essa era a língua do governo dos governantes. Ptolemy fazia parte de uma dinastia grega. A análise da IKEA mostrou que esse texto é puramente pragmático. É um documento político racional. Ele descreve o rei como um benfeitor, um administrador estável. O foco está em suas realizações. Ele reduziu os impostos nos templos, libertou prisioneiros, restabeleceu a ordem, financiou o exército. É um contrato legal elaborado para fazer com que a burocracia grega o visse como um líder competente e generoso, um bom gestor. Em segundo lugar, temos a escrita demoníaca no meio. Essa era a língua comum à escrita do povo egípcio do dia a dia. A IA descobriu que essa versão é semelhante, mas o tom é diferente. Trata-se menos de política administrativa e mais de tranquilizar. É uma mensagem pública destinada a manter o povo calmo e assegurar-lhes que o rei está do lado deles, que os bons tempos estão chegando. É a versão para relações públicas. Ela foi feita para ser lida em voz alta em feiras e mercados. Mas o verdadeiro segredo, aquele que muda tudo, estava nos hieróglifos no topo. Essa era a linguagem sagrada, a língua dos deuses, lida apenas pelos sumos sacerdotes e pela elite intelectual. E foi aí que a IA descobriu que o texto se desviava completamente do rumo. Não se tratava apenas de um decreto político. É um exemplo de teologia avançada. Enquanto o texto grego menciona o rei Tami, o benfeitor, o texto hieroglífico diz algo como: o rei das terras superiores e inferiores, filho de Ra, a imagem viva da lua, o amado de Horus, que faz as 2 terras prosperarem. A IA descobriu que essa versão está repleta de associações divinas, jargão religioso complexo e metáforas sagradas. Ela não apenas honra o rei como o deifica, confirma seu status como um deus vivo na terra, uma continuação direta de milhares de anos de tradição friônica. Foi uma interpretação magistral. Os padres estavam jogando um jogo duplo. Aos governantes gregos apresentaram um documento legal prático. Mas aos deuses e à sua própria elite egípcia apresentaram um texto sagrado que reforçava o seu poder e a natureza divina da realeza. Contavam 2 verdades diferentes ao mesmo tempo. Mas essa mentira política escondia um segredo mágico muito mais profundo. O que as imagens realmente significam. O modelo de aprendizado profundo da IA não apenas leu as palavras, ele analisou as imagens. E é aqui que o mistério se aprofunda ainda mais. Veja bem, os hieróglifos são figuras. Um pássaro é um pássaro, uma cobra é uma cobra. Foi isso que Champollion nos ajudou a entender. Mas e se esse fosse apenas o primeiro nível, e se a forma como o pássaro foi esculpido tivesse um segundo significado? Foi isso que a IA descobriu. Ela começou a encontrar padrões que não tinham nada a ver com linguagem e tudo a ver com teologia visual. O que ninguém te conta é que na escultura de hieróglifos sagrados nada é por acaso.
A IA descobriu que pequenas variações artísticas, coisas que os olhos humanos veriam apenas como estilo ou o talento específico do escultor, eram na verdade um código oculto. Por exemplo, a IA cruzou os símbolos de pássaros na pedra com milhares de outros símbolos de pássaros de templos do mesmo período. Descobriu-se que o ângulo específico do bico da ave, ou se suas asas estavam abertas ou dobradas, não era aleatório. Era uma escolha simbólica consistente. Uma ave com o bico ligeiramente aberto poderia fazer parte de um padrão, do texto público para o sol. Mas o bico aberto em si era um símbolo codificado separado para transmitir fôlego ou vida. A IA analisou a profundidade das gravuras. Descobriu que certos símbolos, como os de Deus ou da ordem, estavam esculpidos frações de polegada mais profundamente do que o texto político ao redor. Isso lhes conferia uma sombra sutil, uma ênfase invisível, a menos que se estivesse procurando por ela. Era uma mensagem oculta na luz e na sombra. Essa teologia visual era uma segunda língua. Uma mensagem subjacente à mensagem pública. Uma mensagem que apenas um sumo sacerdote treinado e um iniciado podiam ler. Aí, a descobriu que o texto hieroglífico operava em dois níveis simultaneamente. Havia o texto público, o decreto que louvava o rei. Mas oculta dentro desse texto, entrelaçada nos próprios traços dos símbolos, havia uma segunda mensagem secreta. Essa mensagem não era para os gregos nem mesmo para o povo comum, era para os deuses. Isso reformula completamente a pedra. Não é apenas um decreto. É um feitiço gravado na pedra. É um ritual ativo concebido para usar o decreto do rei como forma de reforçar a ordem divina do universo. Os sacerdotes estavam usando seu dever político como disfarce para um ritual religioso de grande escala. Na verdade, eles estavam escondendo sua magia à vista de todos. E o conteúdo dessa mensagem oculta não tinha nada a ver com impostos. Não era um decreto, mas um ritual. Qual era essa mensagem mágica secreta? A I. Agora, reconhecendo o código visual, começou a cruzar informações dos padrões não com decretos políticos, mas com textos religiosos. Ela analisou o livro dos mortos, guias de rituais de templos e papiros mágicos e encontrou uma correspondência. A mensagem oculta não era uma mensagem propriamente dita, era uma fórmula. A IA descobriu que a sequência de símbolos enfatizados as gravuras mais profundas. Os pássaros angulados e os agrupamentos geométricos específicos formavam um texto coerente. E esse texto era um poderoso e complexo feitiço ritual. O propósito desse feitiço era restaurar Mahat, o conceito egípcio de ordem divina, verdade e justiça, e banir ativamente o caos, a violência e a mentira. Lembre-se, o Egito estava no meio de uma brutal guerra civil. Para os sacerdotes, esse não era apenas um problema político, era um problema cósmico. O caos da guerra civil significava que Sfet estava à solta no mundo. E a própria estrutura do universo estava em perigo. Eles precisavam fazer algo. A Pedra de Roseta concluiu a IA. Era esse algo. Era um ato mágico massivo patrocinado pelo Estado. O decreto público sobre Tomivi era apenas o componente físico, a história de fachada para uma obra mágica muito maior. Ao louvar o rei como o filho divino de Ra, eles estavam ritualmente restabelecendo seu lugar como guardião de Miat. Ao gravar o decreto em 3 idiomas, eles estavam simbolicamente unindo todo o reino. E ao incorporar esse feitiço visual secreto, eles estavam lançando uma rede de poder divino sobre a terra. Um feitiço para conter o caos e acabar com a guerra. Esta é uma revelação impressionante. Pensávamos que a pedra era um livro de história. É um livro de feitiços. Os sacerdotes não estavam apenas sendo bons políticos. Eles estavam agindo como os defensores cósmicos do mundo, usando as únicas armas que tinham ritual, símbolo e segredo.
Mas a magia que eles usavam era mais antiga e estranha do que qualquer um imaginava. Mais antigo do que pensávamos. É aqui que a história dá uma guinada, deixando de ser um mistério político para se tornar algo completamente diferente. A IA, com sua memória perfeita para cada texto egípcio, começou a sinalizar a linguagem na camada mágica oculta. Era, em uma palavra, estranha. A análise linguística da IA descobriu que a gramática e o vocabulário usados nesse feitiço secreto eram arcaicos. Não estamos falando de algo um pouco antiquado. Estamos falando de uma língua do Antigo Império, uma língua com mais de 1000 anos, mesmo tendo sido esculpida em 196 a.C. A pedra era como encontrar um parágrafo dos Contos de Canterbury de Chaucer, escondido dentro de um documento legal moderno. O que isso significava? A primeira teoria é a mais lógica. Os sacerdotes estavam sendo intencionalmente arcaicos. Estavam usando a linguagem mágica antiga, sagrada e mais poderosa de seus ancestrais para tornar o feitiço mais potente. Era uma forma de conectar seu novo rei nascido na Grécia Antiga aos poderosos faraós do passado, uma prática comum em contextos sagrados. Mas a IA propôs uma segunda possibilidade mais chocante. A IA não apenas leu o texto. Ela analisou as marcas microscópicas do cinzel, o caminho percorrido pela ferramenta do antigo escultor, e o que foi descoberto sugere que a superfície da pedra pode não ser uniforme. Certas áreas da pedra, particularmente onde estão os hieróglifos, mostram vestígios tênues quase imperceptíveis de inscrições anteriores sob o texto principal. Isso é uma revelação bombástica. Será que a pedra de Roseta foi esculpida novamente? É possível que esta laje de quase 500 quilos originalmente contivesse um texto mais antigo, um texto de 1000 anos atrás que foi apagado e reescrito pelos sacerdotes de Tomi. A análise das marcas de ferramentas feita pela IA é consistente com um palmesto, um documento que foi raspado e reutilizado. Isso abre um universo de perguntas. Se foi esculpida novamente, o que dizia o texto original? Era uma fórmula mágica perdida tão poderosa que os sacerdotes queriam se apropriar de seu poder. O registro de um rei esquecido ou um segredo tão perigoso que os sacerdotes sentiram a necessidade de literalmente cobri-lo com seu novo decreto de segurança. A pedra que pensávamos ser a chave para a história, mas pode ser uma lápide escondendo uma história ainda mais antiga e secreta sob ela. Mas o que faltava na pedra era ainda mais aterrador: preencher as lacunas. A descoberta final, e talvez a mais arrepiante, vem daquilo que não está lá. Como já dissemos, a pedra de Roseta é um fragmento quebrado. A parte superior que continha o texto hieroglífico mais sagrado desapareceu quase por completo. Durante 200 anos, os estudiosos simplesmente deram de ombros e presumiram que a parte faltante era mais do mesmo. Mais elogios ao rei, mais detalhes sobre o decreto. Mas aí Kako-A, com sua modelagem preditiva, preencheu essas lacunas. E o que ela encontrou não foram elogios, era uma maldição. Usando seu vasto banco de dados de inscrições de templos e textos ancestrais, a IA cruzou informações dos fragmentos sobreviventes. Descobriu que a estrutura do decreto não correspondia a outros documentos políticos. Correspondia a feitiços de proteção ritual e marcos de fronteira projetados para afastar o mal. A IA previu com um alto grau de probabilidade que a seção superior desaparecida da pedra de Roseta continha um longo, complexo e aterrador aviso ritual. Não se tratava apenas de uma placa com a inscrição "Não remova". Esta era uma fórmula mágica sofisticada que invocava os deuses do Egito Anubis, Thoth e Sekhmet para proteger o decreto. Provavelmente previa consequências terríveis para quem movesse a pedra a danificasse. Ou talvez interpretasse erroneamente seu significado sagrado.
Os sacerdotes não estavam apenas honrando seu rei, estavam armando uma armadilha em seu próprio texto. Estavam garantindo que seu grande feitiço mágico, aquele oculto dentro do decreto, permanecesse ativo e inalterado pela eternidade. Essa descoberta transforma a pedra de um documento passivo em um objeto ativo, um talismã mágico com um sistema de defesa embutido. E por 200 anos ela permaneceu em um museu, seu verdadeiro propósito completamente desconhecido. Essa descoberta não apenas reescreveu a história, deu início a uma guerra moderna, um símbolo do colonialismo. Esta nova análise de IA jogou gasolina na fogueira. O debate sobre a repatriação da Pedra de Roseta atualmente no Museu Britânico em Londres é um ponto de discórdia há muito tempo. Para muitos egípcios, ela representa um símbolo de apropriação colonial, uma relíquia tomada pelos britânicos dos franceses que, por sua vez, a haviam tomado do Egito. A pedra foi confiscada durante um período em que a voz do Egito estava silenciada. Por décadas, o Egito solicitou formalmente sua devolução. E por décadas, o Museu Britânico recusou educadamente, afirmando que a pedra é um artefato global e que seu melhor destino é onde está acessível a milhões de pessoas. Mas esta nova descoberta de IA muda completamente a discussão. O que muitos ignoraram é que arqueólogos e pesquisadores egípcios estão agora fazendo uma nova e poderosa reivindicação. Não se trata apenas de vocês terem se apropriado das nossas coisas. Trata-se de vocês as terem guardado por 200 anos sem sequer saberem o que eram. O argumento é que a Academia Ocidental, apesar de todos os seus recursos, não captou o verdadeiro significado. Viram uma tradução simplista, mas perderam a magia, a teologia, o código visual. Pesquisadores egípcios argumentam que sua profunda familiaridade cultural com as nuances de sua própria herança teria permitido que enxergassem essas camadas. É aqui que a tecnologia se torna uma arma. Imagens 3D de alta resolução e bancos de dados de acesso aberto estão nivelando o campo de atuação. Hoje, qualquer pessoa com o software adequado pode analisar as inscrições da Pedra de Roseta com detalhes extraordinários, seja no Cairo ou em Nova York. Essa igualdade tecnológica questiona a antiga noção de que os artefatos devem permanecer em museus ocidentais para estudo. O debate agora transcende a propriedade. Trata-se de equidade intelectual e justiça histórica. À medida que a IA continua a revelar novas dimensões da Pedra de Roseta, a discussão sobre a sua localização torna-se cada vez mais urgente. Mas enquanto os políticos disputam a pedra, os acadêmicos travam a sua própria batalha. Os especialistas estão em pânico. Se pensa que os cientistas discutem sempre as evidências com calma e chegam a conclusões racionais. É porque claramente nunca viu arqueólogos a debaterem as descobertas da IA. A resposta acadêmica às revelações da Pedra de Roseta tem sido extremamente polarizada. Há defensores apaixonados e céticos ferrenhos se enfrentando no que se tornou um dos debates mais acalorados da egiptologia nos últimos tempos. Muitas pessoas estão entusiasmadas com isso. De um lado, temos os pesquisadores apaixonados por tecnologia que acreditam que a IA está revelando verdades que o viés humano e o reconhecimento limitado de padrões mantiveram ocultas por séculos. Eles apontam para a consistência das descobertas da IA para o fato de o código visual se repetir em outros textos do mesmo período. Para eles, isso é a prova de que precisamos repensar nossa confiança nas traduções tradicionais. Por outro lado, temos egiptólogos experientes que dedicaram suas carreiras inteiras ao estudo desses textos. Muitos deles são profundamente céticos. Argumentam que os sistemas de IA podem identificar correlações, mas não conseguem compreender verdadeiramente o significado, o contexto ou as nuances.
Dizem que os textos antigos exigem um toque humano que os algoritmos simplesmente não podem fornecer. Há professores que escreveram livros sobre a Pedra de Roseta sendo informados de que o trabalho de suas vidas se baseia em uma tradução superficial e falha. Eles não estão apenas argumentando, estão protestando veementemente. A divisão geracional é notável. Os acadêmicos mais jovens tendem a ser mais receptivos, enquanto os mais experientes são mais céticos. Mas não se trata de uma divisão simples. O que torna esse debate tão intenso é que ele não se resume à Pedra de Roseta. Trata-se do futuro de toda a área. Se as descobertas da IAA forem levadas a sério, isso significa potencialmente a necessidade de revisar milhares de traduções. Significa que toda a nossa compreensão do Egito Antigo pode estar errada. E quanto aos manuscritos do Mar Morto, a epopeia de Gilgamesh, os cotizes maias e outros textos decodificados já estão sendo inseridos nesses novos modelos de IA. Isso não é apenas uma dor de cabeça acadêmica. É um desafio fundamental à autoridade e à expertise de toda uma disciplina científica. Ninguém gosta de ouvir que o trabalho de sua vida pode ter falhas. E como sempre, onde há mistério, há conspirações. O segredo final da pedra. Assim que a notícia se espalhou, a internet fez exatamente o que faz de melhor. A coisa toda desandou completamente. Em poucas horas, o incêndio digital se alastrou. Fóruns bombaram, sessões de comentários de vídeos explodiram e as redes sociais se encheram de autoproclamados especialistas que tinham todas as respostas. As descobertas daí a esses achados complexos e cheios de nuances sobre línguas antigas foram infelizmente apropriados por todos os grupos imagináveis que propagaram histórias alternativas. Alguns entusiastas, aqueles que veem astronautas antigos em cada entalhe, interpretaram imediatamente as descobertas como uma prova irrefutável. Era isso. Era a prova que eles estavam esperando. Claramente argumentavam, os antigos egípcios tinham acesso à tecnologia avançada ou a algum tipo de conhecimento secreto perdido. Talvez viesse da Atlântida, talvez de um cometa que passou por perto, talvez de extraterrestres. Eles apontaram para os novos significados multifacetados descobertos pela IAA como prova definitiva de algum tipo de civilização sobrenatural. De que outra forma, questionavam eles, um povo primitivo poderia ter incorporado tantas camadas de significado em um único texto? Eles deviam ter tido ajuda. Para sermos absolutamente claros, não é isso que os pesquisadores estão dizendo. Nem de perto. Sistemas de escrita complexos, significados ocultos e metáforas em camadas não exigem nada sobrenatural. Não exigem alta tecnologia ou visitantes de outro planeta. São um produto da força mais poderosa da Terra, a inteligência humana e de uma cultura rica e desenvolvida. Eram pessoas com uma sociedade complexa, uma religião complexa e um sistema político complexo. É claro que sua escrita era igualmente complexa. Sugerir que eles precisaram de alienígenas para isso é francamente um insulto ao seu gênio. É claro que existe o outro lado da moeda da conspiração. Essa perspectiva sugere que estudiosos acadêmicos e historiadores na verdade sabiam dessas discrepâncias há anos, talvez até décadas, mas as esconderam deliberadamente do público. Por quê? Para proteger suas próprias reputações acadêmicas frágeis, para manter seus empregos seguros, para proteger a versão oficial que vem vendendo em livros didáticos empoeirados há séculos. Essa visão cínica ignora completamente a realidade da ciência e da história. Soa bem em um filme, mas no mundo real cientistas e acadêmicos adoram descobrir coisas novas. Eles vivem para desafiar antigas suposições. É literalmente assim que se constrói uma carreira acadêmica de sucesso. Você não fica famoso concordando com o cara que escreveu o livro didático há 50 anos. Você fica famoso provando que ele está errado.
A ideia de que uma vasta conspiração de historiadores está sentada em uma sala escura escondendo ativamente a verdade simplesmente não se sustenta. Então vamos falar de coisas realistas por um momento. Vamos filtrar o ruído da internet. Tudo isso aconteceu da noite para o dia. Será que essa nova descoberta da IA é realmente verdadeira? Sem dúvida estamos nos primórdios dessa nova tecnologia. Os modelos de IA estão apenas começando a mostrar seu potencial, mas o que essa IA está nos mostrando com uma clareza assustadora é que a história simples que nos contaram nas aulas de história é apenas isso, uma história simples. É a versão infantil, o resumo de uma página de uma epopeia de 1000 páginas. Será que estamos perdendo algum detalhe crucial? Sim. Temos perdido esse detalhe por 200 anos desde que pensamos ter decifrado o código. A questão é que isso não tem nada a ver com alienígenas. Não se trata de uma conspiração acadêmica global. A verdade é quase mais estranha e infinitamente mais fascinante. É que os seres humanos que viveram há mais de 2000 anos eram tão inteligentes, tão politicamente astutos e tão espiritualmente complexos que conseguiam esconder múltiplas mensagens completamente diferentes à vista de todos. Eles pegaram um único pedaço enorme de rocha e o transformaram em um tratado político, um hino divino, um feitiço mágico e um cessar-fogo cultural, tudo ao mesmo tempo. Pense nisso. Era um comunicado de imprensa esculpido em pedra informando a população inquieta que o rei estava no comando e que os poderosos sacerdotes finalmente estavam do seu lado. Era um hino divino louvando os deuses para garantir seu favor e uma boa colheita. Era um feitiço mágico com os próprios hieróglifos acreditando-se que detinham o poder de ativar a realidade e tornar o decreto do Rei Eterno. E era um cessar-fogo cultural escrito em 3 escritas diferentes, para que todos os principais grupos do reino, os sacerdotes, o governo e o povo comum pudessem ler a mesma mensagem e pela primeira vez em muito tempo estarem em sintonia. A IA não encontrou alienígenas. Ela nos encontrou em toda a nossa brilhante, caótica e secreta complexidade. A máquina finalmente nos permitiu ver a mente dos seres humanos que esculpiram aquela pedra. Então, se a pedra de Rosetta era tão complexa assim, que outras verdades são apenas uma fachada, o que a IA deveria decodificar em seguida. Compartilhe suas ideias abaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever.